Oi, amigos do Face, já estamos aqui nos estúdios da Cidadania, nessa segunda-feira ensolarada aí para começar os 60 minutos, tá bom? Um abraço para todos vocês, todas vocês. Estamos começando a partir de agora. 13h09, muito boa tarde, amigos da Cidadania FM 104.9. Este é o prefixo da boa música, da informação e da prestação de serviços. Cidadania FM, 14 anos, quase 15 anos no ar. Eu sou Ernesto Albuquerque, Oswaldo Titonelli, do outro lado do aquário, aí, mostrando e sonorizando aí os 60 minutos. E nós começamos com os destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui ao nosso lado. Hoje, 11 de setembro, lembra alguma coisa? 11 de setembro? Pois é, e como lembra, estaremos mostrando o especial hoje sobre o 11 de setembro, a derrubada das Torres Gêmeas em 2001. Estaremos também falando as notícias direto de Brasília, através das matérias da EBC e da agência Rádio Web. Estaremos falando da prisão de Joesley. Esqueceram o Wesley, viu, Tonelli? Está o Saldi lá junto com o Joesley, que chorou quando chegou na prisão. Também estaremos mostrando aí como fica a imagem do procurador Janot após essas medidas. A Polícia Federal fazendo uma visitinha para o ex-procurador Miller. A agenda do Congresso também mostrando a agenda política, a reforma política, e já estão começando a mexer com a reforma da Previdência. Lá vem bomba para cima dos aposentados, hein? Também estaremos mostrando aí que o Ministério Público Federal está investigando igrejas, problemas trabalhistas. Estaremos mostrando também o giro internacional, falando do furacão que chegou a Miami e agora, felizmente, está nível 2. Também estaremos falando do História Hoje, exatamente, hoje é 27 anos do Código de Defesa do Consumidor, e um pouco de saúde para todos nós sempre é bom. Hoje é dia da luta pelo emprego correto do medicamento e também vamos falar de miopia e a importância no aprendizado escolar. Tudo isso, mais as notícias da cidade. Tem sessão de Câmara hoje à noite, estaremos lá juntamente com os demais vereadores. A previsão do clima daqui a pouquinho também nos 60 minutos. E agora sim, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h12, também conosco NT Chaveiro, o Nelson sempre atendendo 24 horas com a maior boa vontade e presteza, 997-61-1501, 3732-1779, NT Chaveiro, ali na Paranapanema, 267, no bairro do Brás. UDI Ressonância Magnética, nosso amigo Dr. Ronaldo Vidala, juntamente com toda a sua equipe técnica e médica, atendendo com a maior boa vontade na Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Também com muito boa vontade, o Miranda Táxi, atendendo a você quando você quer viajar para qualquer ponto do Brasil. Você pode agendar antecipadamente, com antecipação aí de 24 horas, pelo 997-299608. Nós temos aí que o Miranda Táxi também atende pelo WhatsApp. Hoje todo mundo está no WhatsApp, né? Um abraço para todo mundo que está entrando aí no ar. E hoje uma novidade aqui no Largo São Benedito, fugindo um pouquinho da rotina. Chegamos aqui na rádio, aqui no nosso consultório, e de repente, o que eu vi na minha frente? Um enorme de um guindaste, viu? E exatamente o pessoal estava numa gaiolinha lá no alto da torre da igreja, fazendo a limpeza da cúpula.
Cúpula, não é cúpula política, viu? A cúpula da igreja, fazendo a limpeza, e tiramos fotos aí para mostrar para o pessoal. Até fizemos um filminho que nós tentamos postar, vamos ver se já entrou na nossa página aí. E nós, por falar em página, estamos também ao vivo no Facebook, para que vocês acompanhem as informações, que tem muita informação importante hoje, informação que é importante para todos nós. A Juliana de Paula aniversaria hoje, a Juliana da banca aí, viu, dona Eli? Parabéns a ela. O Miguel Ângelo também, o Vinícius Nogueira, Roseli Zandoná, Isabelle Johanna, Silvana Celestino, Cristiane Souza e a Maria Inês Brianese. Deve ser minha parente, viu? Que minha mamãe era Brianese, viu, dona Eli? Pois é, então deve ser parente, com certeza. Um abraço aí. Abraço para o Ferrari, para a Donária, para o Jefferson dos Santos, para o Giba Soares, para a doutora Elizabeth Panvart. Todos já acessaram a nossa página e mais pessoas que daqui a pouquinho a gente manda um abraço. Quem faz aniversário hoje é Silva Bento Alves, o Valdir Aparecido Armando e Maria Helena. Maria Helena, exatamente, que é a esposa do Tião Despachante, nosso ouvinte já há um bom tempo aí. A gente agradece sempre a audiência aí dos amigos. Isso é que está na nossa agenda aqui de aniversariantes. Deixa eu confirmar se já entrou o filminho. Não entrou o filme, não. É que nós postamos do guindaste, mas as fotos estão aí para quem quiser ver, e já bastante gente achou interessante as fotos postadas aí. E vamos dar uma olhadinha também nas últimas postagens que nós temos aí, que nós fizemos esse final de semana, né? Vamos dar uma olhadinha, além da foto aqui do Largo São Benedito, a igreja e o guindaste. Esse foi o título que nós colocamos aí. Lembramos que a audiência para a Frente Parlamentar pela duplicação da SP255 será quinta-feira próxima, dia 14 de setembro, véspera do feriado. Nós teremos uma reunião na Câmara Municipal com todos os vereadores que se interessarem naturalmente, prefeitos, vice-prefeitos da região, por onde passa a SP255, presença do deputado Carlos Neder, possivelmente os deputados também estarão presentes. Modernizar a rodovia e duplicar novos trechos. A gente lembra que a SP255 não é apenas aqui em Avaré. Aqui em Avaré está sendo duplicada, mas é o único trecho até agora que está sendo duplicado. Por isso que a importância dessa audiência que estaremos fazendo lá na Câmara, foi pedido nosso aí, junto com o deputado Carlos Neder. Também nós temos, para o dia 22, não podemos esquecer, Gessé de Souza, sociólogo, cientista político da Universidade Federal Fluminense, 7 horas da noite, lá no Instituto Federal. Teremos uma bela palestra. Quem quer conhecer e saber um pouquinho mais do momento político brasileiro atual, é bom ouvir aí o Gessé de Souza, que é um nome respeitado internacionalmente, que estará aqui numa sexta-feira, dia 22 de setembro, lá no Instituto Federal, uma palestra aberta aí a quem quiser assistir, tá ok? E vamos à previsão do clima. O clima hoje está quente, né? 30 graus de momento, a máxima de hoje será 32 graus e a mínima 16 graus. Madrugada sempre esfria. Não vai chover, umidade relativa do ar seco agora, 37%, máximo de 53%. O sol nasceu às 6h16 e vai se pôr às 18 horas e 8 minutos. E o vento soprando aí na base do 11 km horários. Obrigado aí a Sônia Helena Novaes Guimarães, que é lá de São José Bonifácio, que também está acessando a nossa página. E hoje que tem a palestra do Dr. João, né? Dia 11 de setembro é hoje, 8 horas da noite, lá no CRAS 2, Rua Maneco Dionísio 318, 70 anos Alcoólicos Anônimos. Dependência química é o assunto. Quem se interessar aí pelo tema é hoje à noite, 20 horas. Dia 20 de setembro, 3 horas da tarde, comemoração do 31º aniversário da Casa de Artes e Artesanato, Café com Amigos, 3 horas da tarde. Parabéns aí para a Casa de Artes e Artesanato, que é a nossa parceira do programa de domingo, as músicas que fizeram a nossa cabeça. E vamos direto a Brasília, temos várias informações. Ontem, a movimentação do dia, sem dúvida, foi a questão prende ou não prende o Joesley, o Ricardo Saldi, né, que é o lobista, o amigão do Joesley, mas não falou nada do Wesley, viu? Só do Joesley.
Um abraço aí para Oswaldo Gregório, que entrou na nossa página agora. E também, eles acabaram se entregando, entregaram o passaporte antes, fizeram uma negociação, e muito estranho foi a foto que o Janot foi flagrado num bar em Brasília, um bar, parecia esses barzinhos mais simples, viu, Dana? Com caixa de cerveja, ele de óculos escuros, e ele admitiu que estava lá. Eu até achei que era uma montagem, estava com o advogado do Joesley um dia antes de terminar a prisão do Joesley. Achei muito estranho. O Janot está num final de mandato, ele sai dia 17 de setembro, realmente não sei qual é a dele, viu? Eu estou meio atrapalhado aí com as trapalhadas do Janot. Denunciou todo mundo como formação de quadrilha, uma coisa assodada, apressada, estranho, né? Parece que toda essa atrapalhada vai amenizar o lado do Aécio, vai amenizar o lado do Temer. Vamos falar sério, né? Então nós temos duas matérias, uma sobre a prisão do Joesley e a outra exatamente fazendo essa análise das posturas do Janot. Duas matérias aí, direto de Brasília. Joesley Batista, dono da JBS, e o lobista da empresa, Ricardo Saúde, foram recebidos por manifestantes com fogos de artifício e xingamentos na sede da Polícia Federal em São Paulo. Os dois se entregaram neste domingo. O pedido de prisão foi feito pela Procuradoria-Geral da República na sexta-feira e foi aceito pelo ministro relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin. A dupla é acusada de ter omitido crimes nos depoimentos do acordo de delação premiada. Os advogados de defesa negaram as acusações em nota divulgada à imprensa. A prisão deve culminar no rompimento dos acordos de delação. Mesmo que os acordos sejam desfeitos, as provas apresentadas continuarão válidas. Nesta segunda-feira pela manhã, um avião da Polícia Federal vai levar os acusados para a sede da PF em Brasília. Na sexta-feira passada, a PGR também pediu a prisão do ex-procurador Marcelo Miller. Ele é acusado de ter orientado os investigados enquanto ainda atuava como procurador da República. No entanto, o ministro Edson Fachin não acatou o pedido de prisão de Miller e avaliou como inconsistentes os indícios apresentados pela Procuradoria-Geral da República. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Você está ouvindo o Jornal da Cidade, com Guma Castellucci. Opa! A prisão do dono da JBS, Joesley Batista, Vinheta aí do Guma. limpam a imagem do Procurador-Geral da República, né? Rodrigo Janot, que deixa o cargo no próximo domingo. É o que avalia o jurista e criador do movimento Quero um Brasil Ético, Luiz Flávio Gomes. Ele explica que o chefe do Ministério Público foi alvo de críticas devido à delação premiada firmada com os empresários da JBS. Por isso, o novo áudio, que revelou omissão de informações, foi uma oportunidade para Janot tentar reverter o acordo. Janot queria, digamos, recuperar a sua imagem e, de fato, conseguiu esse objetivo. Conseguiu nitidamente reverter o quadro, inclusive conseguindo uma coisa impensável. Ninguém imaginava a prisão imediata, tão rápida, das duas pessoas, e isso aconteceu. O jurista ressalta que a revisão dos benefícios é urgente e que há motivos suficientes para manter os delatores na prisão. Houve muita omissão, eles omitiram muitos fatos, então não tem como. Terão que rediscutir tudo, apresentar mais provas, para que façam um acordo, agora um novo acordo, de maneira mais justa, né? Mais correta. O acordo que foi feito foi muito desequilibrado. Vai rediscutir e, com certeza, Joesley vai ficar um bom período na cadeia. De acordo com Luiz Flávio Gomes, a suspensão do acordo não impacta no andamento da Operação Lava Jato. Todas as provas já obtidas licitamente, validamente, todas serão utilizadas. Por exemplo, o áudio com o Michel Temer, o áudio com o Aécio, todas essas provas são rigorosamente lícitas, válidas. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão dos delatores da JBS na última sexta-feira, após a divulgação do áudio de uma conversa entre Joesley Batista e Ricardo Saúde. Eles falavam sobre a suposta interferência do ex-procurador Marcelo Miller
nas tratativas para o acordo de delação premiada. Na época, Miller exercia o cargo. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13h24. Obrigado, José Antônio Camilo de Godoy, Oswaldo Gregório, Karen Ferraz, Ferrari Donária, Ilza Antônia Brasil, Neuza Barbosa, todos os amigos aí acessando a nossa página. Você me confirma aí, Tonelli, dá uma olhadinha se está no computador, está aparecendo a imagem dos estúdios perfeitamente, porque aqui no computador da frente, que está à minha frente, algum problema. É só para confirmar se é só nesse computador ou são todos, né? Ok? Saudade do tempo que o rádio era só rádio, sem imagem. Pois é, mas é importante, tudo normal, né? Então é só nesse monitor aqui que está havendo esse pequeno probleminha aí. E vamos a informações aqui da cidade. Hoje tem sessão de Câmara e deve entrar um pedido de CPI feito pelo Wilson de Oliveira, que é o Gunhê, fazendo exatamente a respeito de uma contratação de uma advogada de maneira irregular, né? Então essa é o questionamento e hoje ficamos sabendo, através da assessoria jurídica, que em dezembro de 2016 houve uma mudança da lei do pedido de CPI, viu, Titonelli? Antes, qualquer cidadão poderia entrar no parlamento, quer dizer, no Senado, também na Câmara Federal, Assembleia Legislativa e câmaras municipais, com um pedido, né, de CPI, seria perceber se tivesse alguma irregularidade. Daí os vereadores, ou deputados, ou senadores votam, acatam ou não o pedido da denúncia. Isso em dezembro de 2016, o Dr. Júnior, que é assessor lá da Câmara, me mostrou, houve uma mudança pelo atual Congresso de que o cidadão não pode entrar mais com pedido de CPI, viu? Tem que ser o parlamentar, tem que ter, pelo menos no caso da Câmara de Avaré, 5 assinaturas, que é chamada direito da minoria. Então, pelo menos 5, aí não tem votação, né? Aí não tem votação e já é instalada de pronto, né? Portanto, vamos ver como vai ser a votação hoje à noite, como vai ser o debate hoje à noite. Nós somos favoráveis à investigação, né? Seja através da Câmara, seja através do Ministério Público. Essa é a posição nossa muito clara, né? São 13h26. Depois da FANPOP poderá vir a IMAPA, está dizendo aqui o Jornal do Gunhê. Eleitorado de Jô Silvestre tem cobrado aí o próprio prefeito. FANPOP começa dia 13, menores estão proibidos de entrar. Polícia Rodoviária apreende caminhão com contrabando, são notícias aí do Jornal do Gunhê. Prefeitura não se manifesta sobre devolução de 2 milhões que a Câmara pretende fazer. Realmente está um silêncio ensurdecedor aí, né? O Victoriano dizendo que mulher é presa por guardar droga para traficante. Cocaína pura vira rapadura na hora do flagrante. Interessante, cocaína pura rima com rapadura, né? Interessante aí. Polícia acaba com pancadão regado a maconha e bebida alcoólica. Opa, a Avaré tem pancadão já? A Avaré participa da luta pela vida no mês da prevenção do suicídio, que é o Setembro Amarelo, e há toda uma programação aí. Vamos até dar uma olhadinha nessa matéria aí. Às 13h27, Matheus Luciano, que conversou com a gente. Matheus Luciano, um abraço aí, boa sorte na outra emissora. Dá um recadinho pra gente, né? Ficamos de conversar e o Matheus Luciano sumiu, viu, dona? Sumiu. Aproveitar que ele está no Face, Matheus, dá uma ligada, tá bom? A Avaré participa da luta pela vida no mês da prevenção do suicídio. Vamos dar uma olhadinha. A programação é a seguinte: dia 9 e 10 de setembro, já passou, né? Dia 28 de setembro, a próxima atividade, aliás, dia 15 de setembro, dizendo, passeio ciclístico e caminhada, saída às 9 horas da manhã no Horto Florestal, com chegada na Concha Acústica. 17 de setembro vai ter o desfile cívico, com a participação de membros e simpatizantes do CVV, Centro de Valorização da Vida, com concentração na Concha Acústica. E dia 28 de setembro, culto interreligioso no Largo São João, a partir das 20 horas. Apresentação de dança no Centro Cultural Esther Pires Novaes, filme no projeto do Sistema Divan,
O Vendedor de Sonhos e a eliminação de pontos turísticos de Avaré com a cor amarela também fazem parte da programação aqui na cidade do Setembro Amarelo. Tudo isso está aí no jornal O Vitoriano. No Banho do Avaré urgente, homem tenta enganar policiais dizendo que cocaína era rapadura, aquela matéria que também estava em outro site e também está aqui no jornal Avaré Urgente. E vamos em frente, vamos direto a Brasília. Uma matéria falando: a Polícia Federal fez uma visita ao ex-procurador Marcelo Miller. Vamos lá. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprem mandado de busca e apreensão na casa do ex-procurador Marcelo Miller, no Rio de Janeiro. Miller aparece em áudios das conversas entre o empresário Joesley Batista e Ricardo Saldi, da JBS. Ambos se entregaram no domingo depois que tiveram a prisão temporária decretada. Um pedido de prisão contra o ex-procurador foi negado neste fim de semana pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Além da operação iniciada esta manhã no Rio de Janeiro, na casa do ex-procurador, em São Paulo, equipes deixaram a sede da Polícia Federal ainda na madrugada para cumprir mandados de busca e apreensão nas casas de Joesley Batista e Ricardo Saldi. Em nota, a defesa do ex-procurador disse que repudia veementemente o conteúdo fantasioso e ofensivo das menções no nome dele nas gravações divulgadas na imprensa e que Joesley e Saldi cumpriram rigorosamente tudo o que foi imposto desde a assinatura da delação. Joesley e Ricardo Saldi passaram a noite na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e devem ser transferidos para Brasília nesta segunda-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 31 minutos, esta é a Cidadania, programa 60 minutos, trazendo as informações do dia aí para vocês. Lembramos do almoço solidário, que acontecerá dia 12 de outubro, no Jardim Paraíso, Avenida Emílio Figueiredo, 531. Se você quiser ajudar, você pode doar arroz, óleo, feijão, farinha, qualquer alimento, gênero de primeira necessidade. Entre em contato com Cláudio Concaveira, 997 34 99 40 é do Cláudio, e Caveira 998 08 12 28. Eles vão buscar aí a doação que você queira fazer, né? São 13 horas e 32 minutos. Vamos ao que vai acontecer na Câmara Federal. Tem a agenda da semana, inclusive a reforma política. Será que ainda está em pauta? Vamos lá? Os deputados devem dedicar parte desta semana para votar os pontos polêmicos da reforma política. Uma das propostas já começou a ser analisada na semana anterior. A que proíbe coligações, cria a federação partidária e também a chamada cláusula de desempenho. Esta última, a cláusula de desempenho, é a mais polêmica, pois atinge partidos menores. Ela determina uma votação mínima em vários estados para o partido ter funcionamento legislativo e acessar o fundo partidário e o tempo de rádio e TV. A intenção é reduzir o número dos chamados partidos de aluguel, mas a medida também atinge os chamados partidos ideológicos, que conseguem arrebanhar poucos votos, como pondera o líder do PSOL, Chico Alencar. De que há um acordo mesmo de quase todos os partidos, nós não participamos dele, em torno de cláusula de barreira, que foi de fato mitigada, mas alguns partidos ideológicos como PSTU, PCB, PCO, Raiz ainda Informação, estão muito ameaçados. Por isso votamos contra. Outra proposta de reforma política tem menos consenso entre os parlamentares. É a que muda o sistema de votação do proporcional para o chamado distritão, e que também cria o fundo partidário para financiar com dinheiro público as campanhas. Mesmo sendo polêmicos, o líder do DEM, Efraim Filho, diz que estes temas
devem ser enfrentados. Ficarão as grandes divergências, os destaques dessa primeira PEC e a votação da segunda PEC, que trata do modelo de financiamento e da mudança do sistema eleitoral. As duas propostas precisam ser votadas o quanto antes. Afinal, ambas precisam passar pelo crivo do Senado e serem aprovadas antes do dia 7 de outubro, para valerem já nas próximas eleições. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. São 13 horas e 34 minutos. Um abraço para o Nicolau Rodrigo, que também acessou a nossa página, a Karen Ferraz, também acessando. Quem mais? A Andréa Silva e a Daniela Teza Quezada e a Tati Sanches Alarcão Vieira. São amigos, amigas aí que estão acessando, além do Matheus Oceano, além da Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, além da Ilza e outros amigos aí que estão sempre acessando o nosso jornal via Facebook e via internet. E vamos a mais informações. Vamos abrir aqui o site UOL para a gente dar uma olhadinha nas últimas informações nacionais e internacionais. O assunto hoje é muito falado aí do 11 de setembro, é muito falado do furacão, da prisão de Joesley. Em resumo, são as notícias mais chamativas, além da derrota do Corinthians, viu? Além da derrota, 2-0, o Santos ganhou. Parabéns ao Santos, jogou melhor, né? Fazer o quê? Corinthians que se cuide, né? Porque senão estava tão fácil, já todo mundo dizendo que era campeão, mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Corintianos. Prisão de Joesley Saud coloca em risco o acordo de eleição da JF. Fachin decreta prisão em empresário se entrega à Polícia Federal em São Paulo, junto com o seu braço direito, que é o Saud. Defesa dos executivos analisa a hipótese de interromper colaboração com a Justiça. Advogado diz que Janot foi desleal. Benefícios dados aos delatores estão suspensos. São aí os destaques do jornal O Estado de São Paulo. A conversa de bar do Janot com o advogado do grupo aí, JF, Pier Paolo Bottini, diz que se encontraram por acaso, mas alguém tirou foto deixando aí Janot uma saia justa danada. E o Papa pediu fim da violência na vida política ao citar Venezuela. Está aí ele que está fazendo um périplo. O périplo é bonito também, uma viagem pela Colômbia, e citando a questão da sua exortação com relação à violência. Furacão Irma deixa 3 mortos lá nos Estados Unidos, provocou destruição na Flórida, 3 pessoas morreram e 2,3 milhões ficaram sem luz na Flórida. Rumo da JBS é alvo de preocupação com a prisão de Joesley. O comando do conglomerado JF ficará com o irmão Wesley, que terá de liderar a venda de negócios do grupo. Ele ficou isento aí dessa condenação do irmão. Certamente não está envolvido, né? Pelo menos o que a gente imagina, né? Vamos dar uma olhadinha nas manchetes do site UOL. São Paulo caça alvará do maior shopping da rua 25 de março. Ao todo foram apreendidos produtos avaliados em 300 milhões de reais do comércio popular aí da 25 de março. Uma matéria também que o governo anunciou o fim do surto de febre amarela. E está dizendo a matéria que o que é mito sobre a vacina de febre amarela. O ministro ressalta, porém, que é preciso manter a vacinação. Quer dizer, eu achei estranha essa decretação do fim do surto, né? Mas recomenda-se que estados que não vacinavam habitualmente vão ser obrigados a vacinar. E há toda aquela preocupação da falta de vacinas. Espanha multa a Facebook em 1,2 milhões de euros por violação de dados. Rebelião deixa 3 presos e um agente prisional mortos em Goiás. Preso simulou passar mal. São notícias do site UOL. Consumo das famílias deve sustentar crescimento da economia. É o que diz também o mesmo site de notícias. Executivos da JBS deixam a Polícia Federal em São Paulo e vão para Brasília. Polícia Federal busca áudios e dados em São Paulo e Rio. E o Clóvis Rossi, escrevendo na Folha,
está estranhando o silêncio do empresariado, porque todo mundo está quieto, né? É o que ele está escrevendo na Folha de São Paulo. Bolsa se aproxima de recorde histórico. Brasileiros são resgatados no Caribe após furacão. Segundo parentes, eles foram salvos por um avião francês em São Martinho. É uma médica gaúcha, né? Casada com um rapaz que trabalha na questão da auditoria de imposto de renda, né? Então, eles estavam publicando, estavam preocupados, eles estavam sem dar notícia. Agora surgiu essa boa notícia. E nos Estados Unidos, Trump diz que nenhuma força na Terra pode nos destruir. É o que diz ele, né? E sobre o 11 de setembro. Com o novo calendário, levar Brasileirão a sério virou discussão. Dorival, técnico de São Paulo, já tem pedidos de demissão dentro do São Paulo. Já estão pedindo aí para ele sair. Está mal o São Paulo mesmo. Está em penúltimo lugar aí. E um jogo ganha, acabou empatando com a Ponte Preta. São exatamente 13h40. Nós vamos a mais informações direto de Brasília. Agora falando aí sobre a preocupação no Ministério Público Federal sobre investigar algumas igrejas, ou tem agenda também? A agenda já foi, né? A agenda já foi. Então agora, investigação de igrejas. O Ministério Público do Trabalho na Paraíba abriu procedimento para investigar igrejas por fraudes trabalhistas. A atuação teve início após uma decisão da Justiça que condenou a Igreja Mundial do Poder de Deus por explorar o trabalho de um adolescente dos 14 aos 17 anos. Conforme verificado, ele ficava à disposição da igreja, sem receber por isso. Fazia serviços gerais na instituição e arrecadava dinheiro com a obrigação de cumprir metas, sendo punido quando isso não acontecia. O procurador do Trabalho, Eduardo Varandas, explica que irregularidades parecidas são observadas em outras instituições. A partir dessa premissa, nós vínhamos notando que outras igrejas, inclusive, exploravam o trabalho infantil, colocavam crianças para distribuir panfletos religiosos nas ruas, vender água mineral. Algumas igrejas, na verdade, se comportam como verdadeiras empresas. Elas exigem metas, fazem assédio moral em relação ao pastor. O procurador ressalta que práticas irregulares acontecem sob a justificativa de trabalho voluntário. Muitas vezes existe a fraude, tentar maquilar um trabalho que é subordinado e deveria ser oneroso para trabalho voluntário. As igrejas, elas não estão com a intenção de apenas evangelizar, no caso das igrejas protestantes que a gente detectou. Há uma nítida necessidade de lucratividade. O trabalho de crianças e adolescentes menores de 16 anos é proibido em qualquer situação, exceto a partir dos 14 anos como aprendizes. Até os 18 anos, a Constituição também proíbe o trabalho nas ruas, noturno ou em condições insalubres. O MPT na Paraíba está mapeando as igrejas para iniciar as fiscalizações. A agência Rádio Web, com informações da Paraíba, Larissa Mantova. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h42. Esta é a Cidadania, trazendo a informação do dia para vocês, sempre com apoio cultural da UDI Ressonância Magnética, também da NT Chaveiro e do Miranda Tax. E vamos a mais informações, direto de Brasília, matérias da agência Rádio Web e também matérias da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Vamos ao giro internacional. Internacional. Adriana Moisés. Em destaque, nesta segunda-feira, 11 de setembro, o furacão Irma recuou à categoria 1 nesta segunda-feira com ventos de 135 km por hora, devendo se tornar uma tempestade tropical em sua passagem pelo oeste da Flórida, rumo ao sul da Geórgia. Já enfraquecido, mas ainda na categoria 2, Irma atingiu a cidade de Naples, no Golfo do México, poupando de um impacto maior a vizinha Tampa e também Miami, na costa leste, onde as ruas ficaram completamente alagadas. O Centro Nacional de Furacões mantém o alerta contra a alta das marés e o risco de inundações.
O presidente francês Emmanuel Macron embarca hoje para a ilha de San Martín, no Caribe, praticamente destruída pelo Irma, em meio à polêmica sobre as medidas de segurança após a passagem do furacão. Os prejuízos são estimados em 1 bilhão de euros. Os moradores da parte francesa da ilha reclamam de saques, 200 policiais e militares foram enviados em reforço e cerca de 10 pessoas foram detidas. O Itamaraty prepara um plano para retirar os 32 brasileiros que estão em San Martín e outros 33 brasileiros que estão nas Ilhas Virgens Britânicas e em Turks e Caicos. Até o momento, o furacão Irma deixou cerca de 30 mortos. As réplicas do terremoto de magnitude 8,2 que atingiu quinta-feira o sul do México dificultam o acesso à ajuda humanitária que começou a chegar neste domingo à zona montanhosa, onde vivem pequenas comunidades afetadas pelo tremor. O balanço provisório de vítimas é de cerca de 90 mortos em 3 estados. 8 dias depois da Coreia do Norte testar uma bomba de hidrogênio, o Conselho de Segurança da ONU vota hoje novas sanções contra o regime de Pyongyang para evitar um veto da Rússia e da China. Os Estados Unidos suavizaram um texto que prevê agora um embargo progressivo sobre o petróleo destinado à Coreia do Norte, ao invés de um embargo total e imediato, e a proibição a todos os Estados-membros da ONU de importar produtos têxteis norte-coreanos. Washington também aceitou não congelar os bens do líder norte-coreano Kim Jong-un ante a oposição da Rússia e da China. Os catalães comemoram hoje a festa nacional da Catalunha, ocasião para os separatistas defenderem com força o referendo programado para o dia 1º de outubro sobre a independência da região. Cerca de 400 mil pessoas devem sair às ruas, principalmente em Barcelona. Da Rádio França Internacional em Paris, para a agência Rádio Web. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13 horas e 46 minutos. Lembramos mais uma vez, audiência pública quinta-feira lá na Câmara Municipal, com relação aí à frente parlamentar pela duplicação da SPD 55. Todo mundo pode participar, às 7 horas da noite. E às 4 da tarde nós vamos, junto com a CCR, junto com demais vereadores, prefeitos da região, fazer uma vistoria, uma visita, na verdade, às obras da duplicação, que aqui em Avaré está sendo, na verdade, um exemplo. Foi feito aqui primeiro, então serviu de exemplo para o próprio governo do Estado pegar esse modelo de duplicação, que na verdade são recursos da concessionária, não são recursos do Tesouro do Estado, e dessa maneira digamos, o contrato com a CCR vai ser alongado, e aí que se vem os recursos que a empreiteira vai ter as suas benesses, né? Isso vai ser feito também em outros locais, em outras cidades, outros trechos da SPD 55, porque já foi feita uma licitação internacional, e é importante que os problemas que foram detectados aqui, os demais municípios tomem conhecimento para tentar evitar esse objetivo, na verdade, dessa questão dessa audiência, e também os locais de praças e pedágio, que todo município, já que vai ter praça e pedágio, todo município quer ter a praça e pedágio, viu, também, porque reverte percentualmente um valor maior para o município que localiza onde está localizado o pedágio. Aqui a CCR SP Vias é uma das maiores recolhedoras, talvez a maior, de ISS. São 13 horas e 48 minutos. 70% dos alunos utilizam hoje o celular para estudo. Vamos lá a essa matéria. Uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil apontou que 70% dos estudantes de ensino médio usam o celular para atividades escolares. O uso da tecnologia pelos alunos, tanto das escolas públicas como privadas, exige aperfeiçoamento por parte dos professores, que precisam se adaptar às novas exigências. De olho nas mudanças, programadores sugerem ferramentas para ajudar nessa interação, como aplicativos, jogos e bibliotecas virtuais. O coordenador pedagógico do Ético Sistema de Ensino, Fábio Silva,
explica que tablets e celulares já foram vistos como inimigos em sala de aula, mas hoje são aliados para manter a atenção dos estudantes nos conteúdos. Com a melhora, inclusive, da banda, agora da chegada aí do 3G, do 4G, aí o professor conseguiu aí identificar ele como um aliado mesmo, o uso da tecnologia em sala de aula. Quando a gente fala em sala de aula, não só restringe ali no momento de aula, mas também em outras atividades do contraturno, ou até mesmo em atividades também para casa. Então, o aluno ele consegue aí desenvolver ferramentas importantes aí para o estudo. Silva alerta, no entanto, que estudantes e professores precisam ficar atentos na hora de consultar a internet. Cabe nós fazer uma triagem, fazer uma seleção e um preparo no próprio portal pedagógico. A pesquisa do Comitê Gestor da Internet do Brasil consultou mais de 11 mil estudantes de escolas privadas e públicas, além de diretores, coordenadores pedagógicos e professores. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Tatiane de Souza. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 50 minutos. Agradecido aí a NT Chaveiros, também a Miranda Tax e a nossa clínica de vacinação do Largo São Benedito, também a Farmagrid e a UDI Ressonância Magnética, que são os apoiadores aqui da Cidadania FM, do horário de 60 minutos. Eu tenho ainda algumas notícias mais, mas vamos fazer aí, está meio na moda, um pacotão, né, Tonelli? Vamos fazer um pacotão de final de horário hoje. A garganta ainda está, nossa laringe está meio ressentida ainda, mas nós temos ainda boas notícias, ou pelo menos notícias interessantes. Boas eu não garanto, né? Notícias interessantes para passar para vocês. Mandar um abraço para o Zé, para a Ana Carolina, também ao Fábio Zambellan, também, quem mais? O Robson Melim e a Marisa Antonângelo também, todos que acessaram as nossas páginas aqui da Cidadania FM, a Denise Pisa também. Obrigado. A programação vai continuar a partir de agora no 104.9, também no www.radiocidadania.com.br, tudo em ordem na internet, né, Tonelli? Tá tudo no ar, né? Então tá bom. Também os aplicativos TuneIn e Rádiosnet, dá para você ouvir a Cidadania em qualquer parte do mundo através da internet. Eu tenho ainda notícias de saúde, tem 3 matérias aqui, uma delas falando a importância da miopia no aprendizado. E também outra matéria falando dos cosméticos naturais. E o dia de luta pela medicação adequada, pelo uso correto de medicamento. História hoje falando dos 27 anos do Código de Defesa do Consumidor e para completar uma matéria especial sobre o 11 de setembro, ok? Feita aí pela agência Rádio Web. Uma boa tarde a todos, eu desligo agora o Facebook, a imagem ao vivo, mas continuamos aí pelos vários canais aí que a Cidadania tem na internet e no 104.9. Um abraço a todos e a todas. Até amanhã. Médico Repórter, a informação precisa de quem entende. Um abraço aí para os amigos do Face, para as amigas também. A garganta ainda está um pouquinho complicada, então estamos terminando um pouquinho mais cedo. Um abraço para a Alda Miriam também, ok? Um abraço a todos e a todas.